Olá, pessoal do Me Salva. Continuando a nossa série de aulas de ondulatória e ótica, nessa aula a gente vai começar a falar de acústica. O que é isso? Acústica, basicamente, é a parte da física que estuda o som. Olha só, a gente já viu que o som é uma onda mecânica, ele é feito de moléculas de ar se batendo. Por exemplo, quando um alto-falante produz aqui uma onda de som, o que ele está fazendo? Essa membrana do alto-falante sacode e daí empurra umas moléculas de ar aqui. Essas moléculas de ar que ele empurrou vão se mexer e vão bater nas moléculas do lado, que depois batem nas moléculas do lado, que batem nas moléculas do lado, até que essa perturbação chega no teu ouvido. Sacode o tímpano, que manda uma vibração para a cóclea, que manda um sinal para o cérebro. Então, basicamente, quando essa perturbação chega no teu ouvido, ela é detectada pelo teu ouvido, e daí isso manda um sinal para o cérebro que interpreta. Então, o som é uma onda mecânica, ele é feito de moléculas se batendo até que elas empurram o teu ouvido. É basicamente isso. Como o som é uma onda mecânica, ele é feito de moléculas se batendo, não existe som no vácuo. As ondas mecânicas não existem no vácuo. Então, não tem som no vácuo, porque não tem moléculas para se bater. Todos aqueles filmes onde tem uma explosão no espaço e tu ouve um barulho, não fazem sentido, tá? Não tem como se propagar o som no vácuo, porque não tem essas moléculas para irem se batendo. Além disso, é importante chamar a atenção que nos fluidos, o que são isso? Os líquidos e os gases, o som é uma onda longitudinal. O que isso quer dizer? Que as moléculas, uma molécula bate na do lado, que bate na do lado, que bate na do lado e assim vai. Então, esse é um movimento de uma onda longitudinal. As moléculas de ar não fazem esse movimento, que seria uma onda transversal. É um movimento assim. Então, o som é uma onda longitudinal. Dentro de um sólido, tu até pode ter um movimento assim, mas a gente não vai falar sobre isso aqui. Então, nos líquidos e gases, com certeza o som é sempre uma onda longitudinal. É interessante comentar também sobre a velocidade com que essa onda se propaga, com que essa perturbação anda de um lado para o outro. A velocidade de propagação do som no ar é aproximadamente uns 330 metros por segundo. No ar, é interessante comentar que essa velocidade depende bastante da temperatura. Se tu mudar a temperatura do ar, essa velocidade muda. Por quê? Vamos dizer que tu aumentou a temperatura do ar. O que vai acontecer com a velocidade? Quando tu aumenta a temperatura do ar, as moléculas ficam mais agitadas. Então, basicamente, o som é feito de uma molécula vem e bate na outra. Se as moléculas estão mais agitadas, elas conseguem ir mais rápido até a molécula do lado e demora menos para uma molécula bater na outra. Então, o som consegue se propagar mais rápido. Então, se tu aumentar a temperatura do ar, a velocidade do som aumenta. Então, num dia mais quente, o som consegue se propagar mais rápido do que num dia mais frio. A diferença não é tão gritante assim, mas existe. Além disso, como o som é feito de moléculas se batendo, se eu comparar o som no ar, que as moléculas estão bem distantes uma da outra, com o som num líquido, dentro de um líquido, quando o som entra dentro da água, as moléculas estão bem mais próximas, então demora menos para uma molécula bater na outra, o som consegue ir mais rápido no líquido do que no ar. Então, a velocidade do som no ar é menor que a velocidade do som se ele estivesse dentro da água, como para qualquer onda mecânica, né? Do mesmo jeito, quando o som entra num sólido, dentro de uma parede, por exemplo, as moléculas estão ainda mais próximas, então demora muito pouco para uma bater na outra, o som consegue ir bem rápido. Então, a velocidade do som é máxima nos sólidos, daí depois no líquido, depois no ar. Para vocês terem noção, a velocidade do som dentro da água aumenta por uns 1000 e poucos metros por segundo. Dentro de uma parede, o som pode passar de 2000 metros por segundo. Então, a velocidade do som é bem mais rápida. Uma coisa que tu pode pensar é que, só para evitar problemas, tá? Não se confundam. Quando tu aumenta a temperatura, tu pode pensar, o ar quente expande, então as moléculas ficam mais afastadas, vai demorar mais para uma molécula bater na outra. Então, quando tu aumenta a temperatura, não deveria diminuir a velocidade. A questão é que tem como provar que elas se afastam, tudo bem, mas elas também ficam mais agitadas. E a agitação compensa elas terem se afastado, inclusive, elas estão tão mais agitadas que demora menos, mesmo as moléculas estando mais distantes. Então, quando tu aumenta a temperatura do ar, a velocidade do som aumenta, mesmo as moléculas se afastando um pouquinho. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, o que a gente chama de som, na verdade,
É uma onda mecânica longitudinal percebida pelo ouvido humano. Não é qualquer ritmo de batida, de frequência que chega no nosso ouvido que a gente consegue interpretar. Se tu tiver uma frequência muito baixa, as moléculas oscilando num ritmo muito lento, o nosso ouvido não consegue detectar. Então, são só as frequências de som, as frequências de onda que chegam no nosso ouvido entre 20 Hz, mais ou menos, e 20.000 Hz que o nosso ouvido consegue captar. Então, se a onda que chega no nosso ouvido tem entre 20 e 20.000 Hz, a gente chama realmente de som, porque essas ondas o nosso ouvido vai detectar. Se chegar uma onda no teu ouvido de frequência menor que 20 Hz, o teu ouvido não vai detectar. A gente chama isso de infrassom, porque ele vem abaixo das frequências do som. Do mesmo jeito, se chega uma frequência muito alta no teu ouvido, de uma onda desse tipo, o teu ouvido não acompanha o ritmo, tu não consegue ouvir. Então, acima de 20.000 Hz, a gente também não ouve. A gente chama isso de ultrassom. Usa frequências maiores que as do som. Então, o som são as ondas mecânicas longitudinais que a gente consegue detectar, ou seja, entre 20 e 20.000 Hz que chegam no teu ouvido. Se chegar uma onda abaixo de 20, a gente chama de infrassom, tu não vai ouvir. Do mesmo jeito, acima de 20.000 Hz é ultrassom, a gente não vai ouvir. Aquele exame médico que se chama de ultrassom só tem esse nome porque as ondas que tu está mandando ali dentro para formar a imagem do exame tem uma frequência que está acima de 20.000 Hz. Então, é o que a gente chama de um ultrassom. Por essa aula era isso, então. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.